detalhes técnicos, né? Que a gente tem. Eles vão passando aí a apresentação e a gente já vai dar início com o professor Camilo Sanches, da Universidade do Estado do Amazonas. Boa noite. Se eu quero saber, levante a mão o pessoal da pedagogia, da letras, da biologia, vou lá falar as 12 biologia, matemática, história. Qual é outro curso que tem? Geografia. Bom, você pode falar da conexão entre o ensino básico, o ensino universitário, pesquisa e pós-graduação. O que você pode falar precisamente é que existe uma desconexão entre essas três coisas. As escolas de ensino básico e de ensino médio no município de Tabatinga, mas também de Janicostã, São Paulo do Olivense, elas têm suas atividades um pouco desconectadas do que se está fazendo nas universidades. E mais ainda desconectadas do que se está fazendo nas atividades de pesquisa e dos temas de importância para a região do Alto Solimões. Essa é uma tese, né? Agora vamos ver se essa tese ela pode ser provada a partir da minha fala, ou ela é negada, né? A pergunta seria por que existe essa desconexão entre o que se faz na escola básica com as crianças, com os adolescentes, o que se faz na universidade, o que se faz nos cursos de pós-graduação e o que se faz nas pesquisas científicas que são desenvolvidas aqui na nossa região. Por que existe essa desconexão? Será que é culpa nossa aqui da região? Será que o pessoal da OEA não quer fazer suas atividades nas escolas, o pessoal da UFAM? Ou será que na realidade é algo mais de fundo? É algo que na realidade, de certa forma, não depende da gente. É uma coisa que já veio lá de fora. Tem muito a ver com a história, né? Aquela palavrinha, aquele conceito monstruoso chamado a modernidade. A modernidade europeia ocidental. Bom, o que é isso, né? O pessoal da história diz assim, Europa, a história, né? A modernidade, um conjunto de revoluções que aconteceram na Europa e que nos impactaram. Impactaram as populações indígenas, impactaram as populações africanas que viram para cá, impactaram aos neo-brasileiros, ou seja, os portugueses que decidiram adotar o Brasil como sua moradia, né? Mas também impactaram a Espanha, né? E através da Espanha impactaram os outros países aqui da nossa região, a Colômbia, Peru, Venezuela. Mas o que é a modernidade? A modernidade, para falar assim, assim rapidamente, né, são 15 minutos, né, para resumir 500 anos de história, né, 500 anos de história, são mais ou menos umas 5 revoluções. A primeira, a Revolução Científica, né, o surgimento da ciência que chamamos moderna, né, o pensamento racional, o pensamento ajustado a meios e fins, a lógica da metodologia da pesquisa, a ciência experimental, um conjunto de conquistas, né? A gente pensava que fossem conquistas, né? O que Galileu fez com a ciência experimental, o que Newton fez com a mecânica clássica, o que foi feito na química, depois da biologia com a genética, o padre Mendel, né? Com as ervilhas lá e tal. E assim, cada aspecto da nossa realidade foi surgindo uma atividade chamada ciência. E aí temos nossas ciências, né?
os biólogos, os químicos, os físicos, né? E foram se especializando nesses conhecimentos. Então, uma grande coisa que surgiu com a civilização europeia ocidental foi a especialização dos conhecimentos, dos saberes. Cada um de nós sabe muito de pouco. Eu sou especialista em um grau de areia da realidade que eu me envolvo. Isso foi bom, a especialização do saber. Outra grande revolução da modernidade foi o surgimento do Estado Democrático de Direito, que não é outra coisa que a aplicação do pensamento racional, a razão, o pensamento lógico, o dever ser das coisas, as relações entre pessoas, né? Ou seja, como nós podemos nos relacionar seguindo um conjunto de regras universais que todos nós possamos aceitar e concordar nelas, né? Então, aí nós temos precisamente a base das ciências humanas, sociais, a sociologia, que estuda as instituições, o direito, que estuda as relações, os conflitos, né? A antropologia, que estuda as relações humanas. Se bem que a antropologia ela é uma ciência que ela tem uma origem bastante problemática, mas que nos sirve para pensar que essas ciências que nós praticamos, por ser parte dessa grande revolução da modernidade, elas de certa forma contribuíram para uma coisa que aconteceu aqui com a gente na América, que foi as grandes navegações, entre aspas, a descoberta da América, em 1492, ou a descoberta do Brasil em 1500, né, para quem quiser optar por outra data, né? E veio o famoso processo da colonização deste novo mundo, né? O debate sobre o novo mundo. E nesse debate, as ciências que se estavam criando na Europa, antropologia, biologia, zoologia, matemática, física, debateram, criaram um discurso que diminuía, criou um discurso que mostrava que a natureza na América, na Amazônia também, ela era degradada, era selvagem, era indômita, era caótica, não podia ser controlada. Isso era uma coisa ruim para os europeus. A natureza amazônica não servia para ser utilizada na mentalidade dessa modernidade europeia ocidental. Então, os viajantes pela Amazônia, aí os professores de história, os antropólogos, todos eles se queixaram dos mosquitos, das doenças, da alimentação, e depois começaram a dizer que os índios, os indígenas, né? Os povos originários agora, eles também eram isso, eram uma natureza degradada, sem capacidade de desenvolvimento, sem capacidade de organização social, e nossas ciências modernas construíram esse discurso. A antropologia fez isso, né? Tem um livrinho do Antonello Gelli, chamado O Novo Mundo, o debate sobre o Novo Mundo. Estou citando uma referência para depois você acusar de preconceituoso, né? Onde se discutiu a questão do que será que os indígenas da América têm alma? Esse era o debate na Europa nessa época, nos anos 1600, 1700. Bom, e esses debates contribuíram precisamente para tecer as lições sobre a América, sobre a Amazônia, sobre a América do Sul, sobre os povos aqui na região. Mas mesmo assim, tem uma pergunta que não quer calar. Em outras partes da América, os europeus conseguiram eliminar a floresta. Os europeus conseguiram erradicar a Mata Atlântica brasileira e outras florestas por aí. E com ela conseguiram também eliminar as populações indígenas, quase a extinção dos Guarani,
lá na Mata Atlântica, os caiçaras, tudo isso. Mas a Amazônia não. A Amazônia, por alguma razão, foi preservada. Mas foi preservada, isso já é uma proposta assim, para a gente discutir, precisamente pela natureza selvagem, indómita e a impossibilidade da ciência moderna europeia ocidental dessa época, né, conseguir controlar e dominar tanto a floresta tropical como os povos da floresta. E essa é a situação na qual nós estamos trabalhando um pouco. Nossas ciências, nossas atividades, elas de certa forma são pensadas para um meio ambiente, para uma floresta, para uma sociedade que não é europeia. Não é europeia. Linguagens diferentes, visões de ciência diferentes, até inclusive astronomia diferente. Essa visão europeia de que os indígenas, os povos originários aqui da região não tinham cultura, ela caiu. Caiu. Somente aqui no Alto Solimões nós temos uma civilização de mais de 15 mil anos que tinha astronomia própria, linguagem própria, conhecimentos avançados de agricultura, de pesca, de extrativismo, de caça, né? Simbologia, matemática, de outro tipo diferente a que a gente pratica. E está aqui, são os irmãos Ticone. E as outras etnias indígenas, né, também ali. Então, como pensar um ensino em escolas de educação básica, educação média aqui na nossa região, quando 80% dos alunos são de povos originários? Também os povos originários no sentido, por exemplo, os quilombolas, os que são chamados de caboclo, que são povos originários também, com uma presença de 300, 400 anos aqui na região, que também são, de certa forma, povos excluídos, deserdados de processos históricos do próprio Brasil. Né? A libertação dos escravos do Brasil, você sabe, ela não foi bem uma libertação, foi um chute na tchau, acabou, não tem mais escravo. Mas você não tem direito a uma terra, não tem direito a um emprego, não tem direito a uma família. Você está condenado a vagar pelo sertão, sem direito a nada. Essa foi a situação desses escravos no Brasil. Bom, e muitos deles viram aqui para a Amazônia, né? Ou seja, afrodescendentes que viram aqui para a Amazônia e se integraram nessa multiculturalidade do região do Alto Solimões. Então, todos esses povos convergiram para cá e criaram uma civilização local própria. E essa é a situação na qual nós estamos. Bom, e estamos nessa situação. Não somos filhos da civilização europeia ocidental, somos filhos da modernidade, temos uma relação conflitiva com ela, mas a pergunta é, nós devemos negar essa modernidade, dizer, não a estatística, não a matemática, não a ecologia, não vamos estudar mais geografia, história, antropologia, porque é uma ciência colonial, nos foi imposta, nós temos que brigar com isso. Aí vem a pergunta, se nós brigamos com essa briga, porque eu também sou criado nisso, eu estudei na Universidade Nacional Católica de Bogotá, que é filho também desse processo de modernidade, de modernização. Aí eu vou negar isso? Então é a pergunta. Essas discussões que nós temos aqui sobre a questão da colonialidade e tal, como a gente se enfrenta com isso? E como a gente enfrenta os problemas da nossa sociedade atual com esse referencial? A Covid-19 nos deu um claro exemplo de que nós, como povos da América Latina, ou os povos originários aqui da região, nós estamos já imersos dentro desse processo que a modernidade iniciou, que agora está chegando a uma crise sem precedentes, uma crise ambiental da natureza,
uma crise social, uma crise cultural, uma crise econômica que está se desdobrando aí. Você vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E nessa crise, contraditoriamente falando, a gente não pode resolver abrindo mão da ciência, abrindo mão do conhecimento organizado, estruturado, científico, da pesquisa sobre várias coisas, para responder a esses problemas que estão sendo colocados. Durante a época da pandemia, da Covid, a gente percebeu esses embates. A negação da natureza, a negação da existência da doença, do vírus. Só porque eu não conseguia enxergar ele, eu dizia que não existia, mas as consequências do vírus todo mundo sentiu. E aí, pela biologia, os biólogos, a epidemiologia atuando aqui em Tabatinga muito fortemente, né? O pessoal trabalhando para enfrentar isso, através do quê? Da aplicação da pesquisa, da ciência, para resolver um problema. Bom, esse é só um exemplo. Então, qual é a proposta frente à questão da educação no nível básico, médio e universitário? Nós precisamos ter uma dose cabala de ciência em todos esses níveis. Nós, por exemplo, temos um trabalho aqui no Laboratório de Agroecologia e Educação para a Sustentabilidade, no qual trabalhamos precisamente uma perspectiva de trabalhar essa ruptura que existe entre as ciências, essa sobre-especialização, na qual o aluno de biologia, por exemplo, ele não tem instrumentos linguísticos da área de letras suficientes para trabalhar no português científico, vamos falar assim. Né? Muitas vezes por questões da escola. Muitas vezes por também dificuldade de acesso a materiais de estudo. Mas também o aluno, ele também tem dificuldade de acessar o próprio conhecimento da ciência que está estudando, que no caso seria a biologia, mas na história também acontece, na geografia, na matemática acontece também. Dificuldade de acessar esse conhecimento. E a terceira dificuldade é a dificuldade de conseguir gerar uma linguagem para poder trabalhar esse problema. Como eu posso resolver um problema se eu não posso medir isso, avaliar quanto desse problema nós temos? A medição, a matemática, a estatística, a matemática. Então, esses três critérios são essenciais para nós conseguirmos dar um impulso ao melhoramento da educação nossa nesses níveis, básico, médio e universitário. E qual é o nome disso? São os professores, né? Os professores que nós estamos formando aqui na UEA, na UFAM, no IFAM agora, onde nós temos que desenvolver, como a professora Gabriela falou, uma metodologia interdisciplinar de trabalho que nós possamos corrigir nossas deficiências em algumas áreas que nós trouxemos lá na escola, aprender as novas coisas que estão sendo colocadas na universidade e criar estratégias de ensino para os nossos alunos, ou também para estratégias de comunicação, porque não é somente a educação formal que a gente deve trabalhar. Muitas estratégias de comunicação sobre a pandemia, sobre o vírus, sobre a ecologia, o meio ambiente, elas devem ser trabalhadas por fora dos espaços formais de educação. Na rua, na praça, nos corredores, nos banheiros, na porta do... todos os locais onde possam ser levado a informação devem ser aproveitados. Então, esse é vamos falar assim, a conclusão final que eu poderia dar para vocês sobre essa reflexão, porque é a reflexão do trabalho que a gente faz aqui e tal, que é esse doutorado e tal, é essa. Nós precisamos superar a ruptura dos saberes, gerar um diálogo de saberes, gerar metodologias de trabalho interdisciplinar, que envolve o que a professora Gabriela falou também, que é juntar as pessoas que sabem do assunto.
Eu posso ler muita coisa de linguística, fonologia, filologia, socio, Humberto Eco, Peirce, que é bom, mas que eu não seria se eu tivesse sentar para conversar com alguém que já tem 15 anos de trabalho nesse e me esclarece rápido as dúvidas, né? Mesma coisa com as matemáticas, a estatística. Ó, aqui na UEA, acho que também os pais fundadores da UEA aqui em Tabatinga, eles tiveram uma grande sacada, foi colocar junto matemática, letras, pedagogia, com biologia, geografia e léxica. São as pedras fundamentais do ensino básico, mas também são as bases da ciência. A linguagem portuguesa, no caso, mas aqui nós temos o Ticuna. Como é que a gente fala Ticuna para ensinar biologia? Eu já tive essa experiência no PAFOL, da São Paulo do Oliveira, dando aula de ecologia da população para uma turma onde 80% era Ticuna. Como você trabalha isso? Quem tem a metodologia para trabalhar isso? Ninguém. Nós temos que fazer. Nós temos que fazer aqui pensar, voltar para pensar todo mundo em conjunto para fazer isso. É claro que a gente também tem que pensar nas demandas exteriores, né? Vocês sabem muito bem a famosa prova PISA, né? PISA, né? A prova PISA, né? Que é uma prova onde nós estamos comparando com o resto do mundo. O Brasil é melhor que a Noruega, é pior, é melhor que a Colômbia, é pior, Peru, Holanda, tal, prova PISA. O que avalia a prova PISA? Português, ciências naturais e matemática. Não é por acaso que esses são os elementos fundamentais dessa avaliação. Então, infelizmente, a gente não pode abrir mão dessa modernidade ocidental. Nascemos dentro dela e temos muitos conflitos com ela, não gostamos e tal. Mas também não podemos nós enfrentar ao relativismo cultural, a relativização da verdade, a relativização das questões sociais. É que os indígenas não existem, eles são mestiços. É que a Amazônia é uma floresta como qualquer outra. Podemos derrubar e replantar, não tem nenhum problema. Isso é o que se chamaria de relativismo e é parte, componente importante do negacionismo. Mas toda civilização, quando está em uma crise existencial, tem duas opções. Uma, faz como um avestruz, e que quando está em perigo, mete a cabeça no buraco e fica lá, dizendo, eu espero que o criador não me coma. Fica aqui quietinho, tentando assim, não vai ser de morto, a ver se... É uma estratégia, na natureza existe muito isso. O bichinho você faz de morto lá, a ver se ele não é comido pela onça, né? Mas não funciona muitas vezes. E a outra é nós enfrentar a situação com as estratégias que a gente conhece. Então, essa mensagem que eu queria passar, eu queria falar pelo último para não ter que enfrentar isso. Agora, são 2 minutos, né? Resta 2 minutos, né? Eu queria convidar vocês nos corredores da UEA, nós temos uns cartazes do grupo de trabalho nosso, onde nas disciplinas de biologia, fisiologia vegetal e biologia de água doce, nós estamos a trabalhar isso com os alunos. Trabalhar um pouquinho o português, é um conceito da ciência, qualquer um deles, infiltração, toxicidade, difusão, e trabalhar também um pouquinho do método matemático desse. Então, assim, taxa de não sei o quê, percentual. Eu li lá no jornal G1, né? Ele dizia assim, 80% dos alunos das escolas básicas do Brasil não sabem fazer uma regra de 3. E simples. Então, por que isso acontece? Porque nós temos que voltar a esses conceitos fundamentais básicos. Então,
o português básico, as ciências básicas bem ensinadas e a matemática e estatística básica bem ensinada. Como eu falei aqui com relação ao UEA. A UEA é uma instituição que sabe preparar um feijão com arroz muito bom, bem preparado. E se nós soubermos fazer isso, nós vamos estar habilitados para preparar pratos melhores. Nós estamos na graduação. Nossos alunos, crianças de 16, 17, 18, eles têm um futuro pela frente. Vocês têm um futuro pela frente. Já muitos de vocês já estão em mestrado, já estão em doutorado, já vão ser gestores. Então, essa educação de base que nós fornecemos para vocês, é isso, é o que eu falo bem feito. Meu objetivo para entrar na UEA, era preparar esse feijão com arroz. Depois você farinha com essa aí também, peixe. Então, muito obrigado. Tá?